Boa noite, nós estamos ao vivo aqui com toda a Igreja de Cristo e que a paz do nosso Senhor e Salvador esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. E aonde quer que você esteja, que o Espírito Santo ele possa renovar a sua fé, renovar as suas forças, que ele possa te fortalecer. Não importa as lutas, as dores, os problemas que você esteja passando, creia que há um Deus Todo-Poderoso e que nesse momento ele se encontra com as mãos estendidas sobre a sua vida e sobre a sua família. E ainda que pareça que tudo está perdido, ainda que humanamente falando você não vê uma saída ou uma solução, Deus nos deu o maior poder que habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. E quando nós cremos nele, o Espírito Santo ele se manifesta. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é exatamente isso que o Espírito Santo ele faz nos momentos de dor, de angústia, de tristeza, de fraqueza, de solidão. É exatamente nesse momento que o Espírito Santo ele se manifesta. Ele é o Consolador. Foi isso que Cristo ele disse, que ele iria para o Pai, mas não nos deixaria só, não nos deixaria órfão. Ele enviaria o Consolador, que estaria para sempre convosco. Esse Consolador, que é o Espírito Santo, ele está contigo. Ele é a sua força, ele é a sua fortaleza. O que você tem que fazer é crer. É exatamente isso. Creia que o Espírito Santo ele está contigo. Todas as suas lutas não é nada diante daquilo que está preparado para você. Todas as suas batalhas que você tem enfrentado aqui na terra, as lutas na sua família, os seus problemas do dia a dia, as suas lutas consigo mesmo, não se compara àquilo que Deus ele preparou para você. E o apóstolo Paulo, ele disse exatamente isso, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, é isso que você tem que fazer. É combater o bom combate, é guardar a fé, porque o seu depósito, a coroa da vida, já está pronta para você. Ao vencedor, é isso que Cristo ele disse nas cartas que ele escreveu às igrejas do Apocalipse. Ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente. Ao vencedor, dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e nessa pedrinha é escrito um nome. Ao vencedor. Quem é o vencedor? Ou quem são os vencedores? É exatamente aquele que faz o que o apóstolo Paulo fez. Guardei a fé, completei a carreira. É exatamente isso que temos que fazer. Então, tudo que você está passando, essas lutas, elas vão passar. Essa tristeza, ela vai passar. Essa dor, ela vai passar. Esse deserto, ele vai passar. E pode ter certeza que o Espírito Santo ele vai te dar vitória. E o mais importante, você estará preservando a sua salvação. Eu queria ler, antes de ler as suas mensagens aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 21, olha a promessa de Cristo para a sua igreja. Isso aqui
É Cristo falando para você. É nisso aqui que você tem que crer, que você tem que confiar. Os teus olhos, ele tem que estar voltado somente para o autor e consumador da sua fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz assim, aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, aqui no versículo 4, olha o que ele diz. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas passaram. Eu vou ler de novo. É isso aqui. Apocalipse 21, no versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você crê nisso aqui, gente? Você crê nessa palavra? Você crê nessa promessa? E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. O próprio Deus, o teu Senhor, ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que maravilha. É exatamente isso. É esta palavra que nos dá força e nos motiva e nos incentiva a permanecer nesse caminho que o Espírito Santo, pela sua graça, ele nos revelou, que é o Evangelho, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? É exatamente isso. Então, que os teus olhos estejam voltados unicamente para Ele. Não olhe para a sua esquerda e nem para a direita. Olhe para frente. O seu objetivo, o seu alvo, está na sua frente. O seu objetivo não está atrás, nem dos lados. O seu alvo está na sua frente. Então, prossiga. Vá adiante. Porque é dessa forma que você vai vencer todas as barreiras, todas as lutas, tudo que se levantar contra você, contra a sua fé, tudo aquilo que Satanás ele colocar diante de você para tentar ceifar a sua alma, porque esse é o plano de Satanás. Uns acham que o plano ou o diabo é matar, roubar e destruir, porque infelizmente colocaram isso na cabeça das pessoas, que a intenção do diabo é colocar uma doença, é colocar miséria, é colocar a pessoa no vício. Claro, quanto mais a pessoa sofrer, Satanás ele vai querer, mas a verdadeira missão de Satanás é levar a sua alma para o inferno. Essa é a missão dele. É fazer você pecar, é fazer você não crer no Evangelho, é fazer você se desviar das verdades sagradas. Essa é a verdadeira intenção de Satanás. E você vê que foi isso que ele quis fazer com Cristo. Ele não tentou colocar a doença, ou colocar Cristo na miséria, ou destruir a sua família. Ele tentou fazer com que Cristo negasse o Evangelho, com que Cristo caísse em tentação. E essa é a missão do diabo. É fazer você negar a sua fé. É fazer você pecar. É fazer você se desviar da verdade. E é isso que você tem que despertar. E se manter firme. Firme. E se porventura você pecar, ou pecou, ou se desviou da verdade, se arrependa. Se arrependa. Porque Deus é fiel e justo. Se a Ele nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, é exatamente isso que nós temos que fazer. É olhar para frente
é permanecer firme, é exercitar a nossa fé, é crer nas Escrituras, é ler a Bíblia, é permanecer com os nossos joelhos no chão. E é a maneira mais simples de permanecermos de pé, é vivermos com os nossos joelhos no chão. E talvez essa tenha sido a sua maior batalha. Talvez a sua maior luta não é no seu casamento. Talvez a sua maior luta não é este vício que talvez esteja destruindo a sua vida. Talvez a sua maior luta não é o desemprego ou o problema financeiro. Talvez a sua maior batalha, a sua maior luta é você colocar os seus joelhos no chão. Talvez você faz tudo. Você faz tudo, menos colocar os seus joelhos no chão. E é nessa hora, nesse momento, que você está de pé. É nesse momento que Cristo, Ele está segurando nas suas mãos. É nesse momento que você é forte. É quando você dobra os seus joelhos. É nesse momento. É exatamente o que o João Batista, ele disse. Quando nós dobramos os joelhos, nós estamos fazendo com que Cristo cresça. Que nós diminua. É exatamente isso. Só que quando eu diminuo e Cristo cresce, eu me torno forte, porque a força dele habita dentro de mim. Então, eu gostaria que você fizesse isso, que você vencesse essa luta. A nossa batalha, ela é totalmente espiritual. E Satanás, ele guerreia exatamente nesse sentido. Ele trabalha aqui na mente das pessoas, para fazer a pessoa duvidar do Evangelho, duvidar da Bíblia, fazer com que ela venha pecar, venha se desviar da verdade. Esse é o verdadeiro plano de Satanás. É enganar, é seduzir, é manipular, para que no final ele possa alcançar o seu objetivo, que é a alma da pessoa. E antes de eu orar aqui, eu só quero dizer mais uma coisa para você. A tua alma, ela é tão preciosa que o próprio Deus, ele derramou o seu sangue para poder comprar a sua alma. A sua vida não te pertence. Preste atenção que eu vou falar para você aqui. Preste atenção. A sua vida não te pertence. A sua vida foi comprada. Cristo, ele comprou a sua alma. E o preço que ele pagou foi grande. Ele pagou com todas as gotas de sangue que existia dentro do seu corpo. Porque quando ele estava na cruz, cada gota de sangue foi derramada. Não ficou uma gota de sangue no corpo de Cristo. A sua alma, a sua vida não te pertence. E é isso que você tem que despertar. Você foi comprado por um preço altíssimo. Então, o que você tem que fazer hoje? É servi-lo. Apenas isso. Não importa quem você é, como você está, qual a vida que você tem levado. Apenas, a partir de hoje em diante, o sirva. Porque Deus, o nosso Senhor, Ele nos comprou. Nós pertencemos a Ele para sempre. É exatamente isso. Eu queria, nessa noite, fazer
uma oração. Eu queria chamar toda a igreja. Toda a igreja. Eu queria orar por aqueles que sofrem. Nós estamos aqui nesse culto, ao vivo, com toda a igreja. E eu te pergunto, quantas pessoas estão vendo agora? Quantas pessoas estão tirando a sua própria vida nesse momento? Quantas estão se matando, se suicidando? Quantos acidentes estão acontecendo nesse momento? Quantas famílias estão se destruindo agora? Quantos casamentos estão terminando nesse momento? Quantos jovens estão se drogando agora? Quantas adolescentes estão se prostituindo? Quantas pessoas estão gemendo, gritando de dor, de socorro, angustiadas, aflitas, oprimidas? Este é o mundo em que nós vivemos. Este é o mundo em que nós vivemos. E todas as pessoas que foram até Cristo quando Ele esteve aqui, elas foram exatamente assim. Doentes, aflitas, necessitadas, rejeitadas, paralíticas, angustiadas, pessoas que não valiam absolutamente mais nada para ninguém, pessoas que estavam no fundo do poço. E você sabia que é no meio destas pessoas que Cristo, Ele habita? Porque Ele não veio salvar os sãos. Ele veio salvar os doentes, os perdidos. Assim como você e eu estava. Você sabe por que nós estamos aqui? Porque para o mundo nós não valíamos nada. Você sabe por que Cristo, Ele nos trouxe aqui? Porque nós estávamos exatamente assim, perdidos, sem direção. Muitos estavam doentes, aflitos, oprimidos. E a Bíblia diz que Deus, Ele habita no alto e no santo lugar, mas Ele habita com os aflitos e os aflitos de espírito. Então, é exatamente isso. Só que para Deus, Ele nos ouvir, nós temos que crer. Não é porque a pessoa está sofrendo que Deus vai mudar a vida dela. Não é porque está achando que Deus vai mudar a vida dela. Deus nos ouve e muda a nossa vida, não é por causa do nosso sofrimento ou por causa das nossas lágrimas, mas sim por causa da nossa fé. E eu queria chamar você nesse momento, toda a igreja, a nossa primeira oração, nós vamos orar por todos aqueles que estão sofrendo nesse momento. Talvez você diga assim, pastor, mas sou eu que estou sofrendo. Sou eu que preciso de ajuda. Não. Primeiro, nós vamos orar por aqueles que estão nos hospitais, no presídio, por aqueles que estão nesse momento no fundo do poço. Depois nós vamos clamar pela igreja. Você tem Deus na sua vida. É só você crer para que Ele possa atendê-lo e fazer o milagre. Vamos orar, gente, nesse momento? Vamos clamar a Deus. Vamos orar. Eu queria que você parasse tudo que você está fazendo nesse momento. Pare. Se você conhece alguém que está sofrendo, doente,
compartilhe esse vídeo agora para esta pessoa, alguém que está no vício. Compartilhe para sua família, para a gente começar a oração agora. Faça isso, por favor. Compartilhe. E logo depois da oração, eu quero dar uma palavra rapidamente aqui com você. Tá bom? Então compartilhe aí, para a gente começar o nosso clamor e a nossa oração neste momento. Faça isso. No nome do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo aí, para a gente começar a nossa oração. Nós vamos clamar aqui. Você que está doente, desenganado pelos médicos, aflito, desesperado, não importa como você está, o Espírito Santo ele vai fazer o milagre acontecer na sua vida agora. No nome do Senhor Jesus. Então, faça isso. Compartilhe esse vídeo aí, porque nós vamos começar a orar agora mesmo. Vamos orar nesse momento. No nome do Senhor Jesus. Compartilhe aí, para a gente entrar em oração. Você conhece alguém que está sofrendo, desesperado? Faça isso nesse momento aí, porque eu creio que o milagre vai acontecer no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar, gente? Vamos orar? Se for possível, comece a vencer a maior batalha da sua vida agora. Se você pode aí, se você pode, dobre os seus joelhos, ou sentado mesmo, não importa, mas que nesse momento você creia, porque as mãos do Espírito Santo são estendidas sobre a sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai. E eu sei que nesse momento tem tanta gente desesperada, pessoas que estão aflitas. Sim, meu Pai, pessoas que não sabem mais o que fazer. Enquanto nós estamos aqui reunidos nesse culto, quantas pessoas morreram? Enquanto nós estamos aqui, esses minutos que estamos aqui, quantos casamentos foram destruídos? Quantos jovens se drogaram? Quanta dor, quanto sofrimento, meu Pai. Este é o mundo que nós vivemos. O mundo que o Senhor mesmo disse jaz do maligno. Um mundo de pessoas maldosas, egoístas, egocêntricas. No mundo em que as pessoas se entregaram aos prazeres dessa vida, te abandonaram, meu Pai, se esqueceram do Senhor. E esse é o motivo de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento. Quantas pessoas estão nos hospitais, esperando a hora da morte, ligadas em aparelhos, meu Pai. Pessoas que estão desenganadas pelos médicos e não sabem mais o que fazer. Famílias que estão sendo destruídas. Quantos casamentos hoje terminaram? Quantas famílias se separaram? São brigas, vícios, traição. Não existe paz, alegria. Quantas pessoas, meu Pai, estão trancadas dentro de um quarto há dias e não querem sair, porque perderam a esperança, não tem mais alegria de viver. Os problemas são tantos e só aumentam a cada dia, que ela acha que não tem mais jeito, não tem mais esperança.
estão depressivas, meu Pai. E o que passam na sua mente é o desejo de morte, de tirar sua própria vida. Ó Espírito Santo, quantos jovens estão se prostituindo, se drogando? Quantos assassinatos, meu Pai? Estupros, violência. Quantos gritos de socorro, quantas lágrimas estão sendo derramadas neste momento. Quantas estão com uma ferida na alma e não conseguem cicatrizar. É a dor da traição, da rejeição, da separação, da humilhação. Sabe, Espírito Santo, existem pessoas que nunca souberam o que é ter paz, o que é ser feliz. Porque nasceram na dor, na angústia, na miséria, no sofrimento. E elas cresceram dessa forma, meu Pai. E elas não sabem o que é ser feliz. Ó Espírito Santo, o Senhor diz que o Teu Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu Pai, aonde quer que esta oração chegue, aonde quer que a nossa voz chegue, meu Pai, dentro deste lar, no hospital, no presídio, no asilo, no carro, não importa, que chegue também a solução desse problema. Que chegue, meu Pai, a libertação dessa dor, dessa tristeza, dessa angústia, dessa mazela, desse mal que tem atormentado esta vida, meu Pai. Que chegue a cura dessa doença. Que essa pessoa seja curada deste câncer, dessa AIDS, dessa leucemia. Essa pessoa que é paralítica, que ela se levante neste momento, meu Pai. Que ela passe a enxergar, que ela passe a ouvir. Ó Espírito Santo, restaura a saúde dessa pessoa, restaura, meu Pai, e que o Senhor possa curá-la, para que ela possa saber que Tu és Deus e não existe outro além de Ti. Ó Espírito Santo, restaura o casamento dessa pessoa, meu Pai, que muitos, que a própria família já disse, se separa, não tem mais jeito, não tem mais solução, mas ela está aqui orando conosco, porque ela crê, meu Pai. Então estende a Tua mão e restaura, transforma e faz o milagre. Enxuga as lágrimas dessa mulher, enxuga as lágrimas deste homem, enxuga as lágrimas dessa mãe, que há anos ela pede e chora desesperadamente em favor dos seus filhos, que estão se destruindo a cada dia nas drogas, meu Pai. Ó Espírito Santo, que esse mal ele seja arrancado, Senhor, e que essa família seja liberta, seja transformada. Ó meu Pai, essa pessoa que ora conosco neste momento, Senhor, e ela está passando por tantas lutas, tantas humilhações, esse pai de família que há tempo não consegue sustentar a sua casa, porque ele está desempregado, Senhor. Meu Deus, abre a porta para ele, abre as portas para esta pessoa, abre as portas de uma grande oportunidade, abre as portas do emprego, para que ele possa, meu Deus, ter paz, ter alegria, para poder dar o melhor para a sua família. Espírito Santo, visita essa pessoa, meu Pai, aonde quer que ela esteja, em qualquer estado do nosso Brasil ou em qualquer país deste mundo. E nesse momento, Senhor, ela está com uma arma apontada para a sua cabeça, porque existe uma voz diabólica na mente dela. Tira a sua vida, não tem mais jeito, mas que agora o Senhor possa libertá-la desse mal. Arranca, Senhor, esse espírito
espírito de morte, essa voz diabólica da mente dela, Senhor, e liberta ela neste momento. Coloca a tua mão, que haja paz, que haja um alívio na sua alma, Senhor, e que ela seja livre de todo e qualquer pensamento. Ó Espírito Santo, arranca toda a tristeza, toda a angústia que está na alma dessa pessoa, meu Pai, e que ela se levante, que ela tenha forças para continuar a sua vida e que ela creia que nada está perdido. Ó Espírito Santo, eu oro nesse momento, meu Pai, pela tua igreja, por cada pessoa que nesse momento está com os olhos fechados, orando comigo, meu Pai. Cada um tem a sua luta, os seus problemas. Cada um tem a sua angústia, a sua dor. Mas todos creem que o Senhor está aqui neste momento. E com certeza, tão certo como o ar que respiramos, o Senhor está aqui, meu Pai. Com as mãos estendidas, com os teus ouvidos inclinados, os teus olhos nesse momento estão olhando para todos nós. Eu te peço, meu Pai, fortalece a tua igreja, Senhor. Renova as forças daqueles que precisam, aqueles que estão fracos, desanimados, abatidos, pensando em largar tudo. Que neste momento o Senhor possa levantar o teu povo. Aviva a tua igreja, Senhor. Aviva a tua obra. Faz um milagre neste momento, meu Pai. Que a tua presença, que o teu Espírito Santo, que é o poder de Deus dentro de nós, possa renovar a cada pessoa neste momento, meu Pai. Meu Deus, visita aqueles que se libertaram de toda mentira, de toda hipocrisia, desse sistema religioso que antes escravizava, aprisionava, destruía. E talvez agora, meu Pai, mesmo livre de tudo isso, ela se encontra sem direção, sem saber o que fazer. Espírito Santo, dá a tua direção, meu Pai. Visita os teus obreiros, os teus verdadeiros pastores, os teus servos, o teu povo, meu Pai, as tuas ovelhas, e que o Senhor possa acolhê-los, fortalecê-los e renová-los. Meu Pai, eu creio no milagre, eu creio no teu poder e eu creio que o Senhor nos ouve nesse momento e nos atende. Senhor, em tuas mãos eu entrego a todos e eu tenho a certeza de que o Senhor nos ouve, meu Pai, de que o Senhor nos atende. Guarda toda a tua igreja, guarda a família do teu povo, guarda o casamento dessa pessoa, guarda o marido, a esposa, os filhos, guarda os pais, meu Pai, os irmãos, que todos sejam guardados e protegidos pelo teu poder, porque assim sendo, estarão seguros, porque estarão debaixo das tuas asas. Ó Espírito Santo, nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos e temos a certeza da vitória, meu Pai, porque sentimos uma paz, uma alegria e uma certeza de que o Senhor nos ouve. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, entregamos a tua igreja em tuas mãos e te agradecemos na certeza da vitória. E aonde quer que você esteja, creia que o Espírito Santo te ouve. Você é curado nesse momento. Você que estava doente, você é curado, é liberto, é transformado pelo poder do nome do Senhor Jesus. E que todos digam, eu creio, e digam graças a Deus. Que maravilha! Graças a Deus. O Espírito Santo, ele ouve o nosso clamor e a nossa oração. Graças a Deus. Receba paz, receba vida, receba forças, receba o poder do Espírito Santo dentro de você, te revertindo e te dando forças para você vencer. No nome do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha! Que maravilha! Apenas creia. Foi isso que Cristo disse para Marta. Creia e verás a glória de Deus. Apenas creia, porque a glória de Deus se manifesta nesse momento na sua vida. No nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Eu queria que você, nos seus comentários aí, agradeça a Deus por Ele ter ouvido o seu clamor, por Ele ter ouvido a sua oração. E dê também o seu testemunho aí. É isso mesmo, para glorificar a Deus. Como você está se sentindo agora? Você está bem? Se você estava doente e foi curado, escreva aí agora. Se você estava para baixo, desanimado, angustiado, você que foi liberto nesse momento, escreva nos seus comentários aí, porque o Espírito Santo, Ele te ouve, Ele faz o milagre acontecer na sua vida. E o mais importante, Ele traz a certeza da salvação. No nome do Senhor Jesus, nos seus comentários, agradeça a Ele, glorifica a Ele, agradeça a Ele pela sua vida, por Ele te ouvir, pela vitória. Agradeça a Ele por Ele ter te alcançado e ter revelado para você a sua maravilhosa graça, porque foi ela que nos alcançou e foi ela que nos trouxe aqui nesse momento. Faça aí nos seus comentários, por favor. Eu queria, antes de encerrar aqui o nosso culto, vai ser um culto bem breve, eu já vou encerrar. Eu quero falar uma coisa aqui para você. Eu creio plenamente na Bíblia, sem dúvidas. Eu creio que toda palavra ela vai se cumprir. Todos os pontos e vírgulas e acentos, elas estão no lugar certo. Deus, Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. Eu creio plenamente que a Bíblia ela vai se cumprir. E eu creio, ouça isso que eu vou falar aqui para você. Eu creio que antes da fundação do mundo, Deus ele sabia que nós estaríamos reunidos aqui nesse momento. Porque Ele é Deus. Antes da fundação do mundo, Ele já tinha escolhido o seu povo Israel e já tinha separado a sua igreja. Eu creio plenamente no reino de Deus. Eu creio plenamente na salvação. Eu creio plenamente na promessa de Cristo para a sua igreja. Eu creio plenamente nesta palavra que eu li agora há pouco para você, antes de nós orarmos. E eu quero ler novamente ela. Apocalipse, capítulo 21. Eu vou ler no versículo 1 até o versículo 4. Aliás, eu vou ler até o versículo 8. Eu creio nisso aqui, gente. Olha o que diz. Vi novo céu e nova terra. Abra a tua Bíblia aí também. Acompanhe comigo. Olha
O que é que diz as Escrituras aqui? Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. A noiva somos nós, a igreja, e o noivo é Cristo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá dor. Não haverá dor. Olha o que fala aqui. Nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Está ouvindo aí? Vai se cumprir. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E aquele que as falou está sentado no trono. É o único e verdadeiro Rei. Ele é o Senhor dos senhores. É o Deus invencível nas batalhas. É o Senhor dos exércitos. É aquele que mediu o céu a palmo, que tomou todas as águas dos oceanos na concha da sua mão. Com quem podemos comparar? Porque não existe outro. Os deuses deste mundo têm boca e não fala, têm nariz e não cheira, têm olhos e não vê, têm ouvidos e não ouve, têm mãos e não apalpam. Mas o nosso Deus, o Deus que nós cremos, Ele nos vê, Ele nos ouve, e a sua mão está estendida todos os dias para a sua vida. Que maravilha! Olha o que ele diz mais aqui. Versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Que maravilha! Olha o que diz mais aqui. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Ao vencedor é aquele que preservou a sua integridade, aquele que permaneceu fiel a ele. O vencedor é aquele que não olhou para trás, aquele que não retrocedeu, mas aquele que, em meio às lutas, às tentações, a este mundo que o próprio Cristo disse, jaz do maligno, mas ele permaneceu. A igreja de Cristo permaneceu servindo a ele. É isso que você tem que fazer. Creia nisso aqui. E diz mais: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A igreja está livre do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. O apóstolo Paulo disse que Cristo, ele amou a sua igreja e por ela se entregou. Creia nisso. O noivo, que é Cristo, se sacrificou-se pela noiva, que é a igreja. O casamento entre Cristo
E a igreja só foi adiada. Só foi adiado. Porque esse casamento vai acontecer. Esse casamento vai acontecer. Ele foi simplesmente adiado. Mas ele vai acontecer e vai ser a mais perfeita união entre Cristo e a sua igreja, entre a noiva e o noivo. Se prepare para isso. Se prepare para o teu encontro com o Senhor. Se prepare como as 5 virgens prudentes. Elas estavam prontas para se encontrar com o noivo. E a Bíblia diz que à meia-noite ouve-se uma voz: eis o noivo. E ele abriu a porta. Cristo abriu a porta. E as 5 virgens prudentes entraram. E depois o próprio Cristo fechou a porta. É Ele que vai abrir a porta para a igreja entrar. Se prepare para esse dia. Porque é exatamente isso que vai acontecer. Era isso que hoje eu queria falar com você. Eu queria comemorar esse dia junto com a igreja. A nossa maior alegria é de estar aqui junto com todos vocês. E para encerrar, há mais de 25 anos, mais ou menos, que eu prego o Evangelho. Eu comecei a pregar o Evangelho com 15, 16 anos. Eu tenho perseguido uma promessa. Além da salvação, que nós não discutimos isso, está acima de tudo, eu tenho perseguido uma promessa. Pedro, ele disse assim para Cristo: Senhor, tudo nós deixamos para te servir. E Jesus, ele disse assim: Pedro, não há quem tenha deixado pai, mãe, casas ou qualquer outra coisa por amor a mim, que não receba no presente século, quer dizer, em vida, 100 vezes mais, e no porvir, a vida eterna. É essa promessa que nós temos perseguido. E hoje eu vejo ela se cumprir na nossa vida. Há 25 anos atrás, nós deixamos pai, mãe, irmãos, amigos, largamos tudo para servir a Deus. E essa promessa se cumpre hoje. Eu tinha uma mãe e um pai. Olha quantas mães hoje eu tenho aqui, participando aqui do culto. Quantas mães eu tenho aqui na nossa igreja, na qual eu sou pastor. Eu tinha uma mãe. Quantas mães eu tenho aqui agora? Inúmeras, centenas. Eu tinha um pai. Quantos pais eu tenho aqui nesse momento participando conosco aqui desse culto? Eu tinha 4 irmãos. Olha quantos irmãos estão participando aqui conosco do culto. Então, essa promessa, ela se cumpre. E é isso que nos traz alegria, forças, para continuar servindo a Ele. Porque a Ele toda a honra e toda a glória.